assunto é o transplante de rim. Mais de 23 mil pessoas esperam por um transplante no Brasil. No programa Manhã da Mais, consultório médico. Doutor Daniel Wagner, bom dia. Obrigado por nos atender ao vivo hoje aqui na Rádio Mais. É um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu. Bom dia a todos os telespectadores. Obrigada. Doutor Daniel, gostaria de perguntar primeiro a função do rim no nosso organismo, né? O que acontece com quem tem um problema renal? Na verdade, o rim, ele tem diversas funções. A que mais chama a atenção é a eliminação das impurezas do organismo. Tudo aquilo que é metabolizado, degradado no organismo e vira lixo, o rim ele exerce um papel que é eliminando grande parte dessa sujeira, né? Uma outra parte que o rim é responsável é filtrar e eliminar o excesso de água que o organismo também apresenta, tá? Sim. Então, basicamente, essas são as duas principais funções, né? Eliminar, fazer o controle de água, né? Eliminando aquilo que é excessivo e, principalmente, filtrando e eliminando os detritos, né? A sujeira, aquilo que é o lixo do organismo que é produzido, precisa ser filtrado e eliminado pelo rim. Quando uma pessoa está com um problema renal, quais são os principais sintomas? O que a pessoa sente, doutor? Na maioria das vezes, a insuficiência renal numa fase inicial, ela não tem sintoma nenhum, né? À medida que aquilo vai se agravando e o paciente ele não se dá conta, né, ele vai chegar numa fase muito avançada, onde os principais problemas estão relacionados ao excesso de água no organismo, né, já que o rim ele não vai exercer essa função de filtrar, e a pessoa ela pode permanecer inchada, edemaciada nas pernas, no rosto, no corpo inteiro, às vezes. E uma segunda questão é que o excesso dessas substâncias tóxicas no nosso organismo pode causar lesão em diversas outras partes do corpo, como cérebro, coração, pulmão e etc. O que pode causar esse problema renal, doutor? Algumas doenças podem lesar o rim? Sim. Na verdade, assim, os problemas renais, eles podem ser, vamos dizer, primários, são aqueles que surgem no próprio rim, né? Não vêm de uma outra parte do organismo, ou ele pode ser secundário a alguma outra doença corporal, sistêmica. Por exemplo, uma pressão arterial que não está muito bem controlada, no caso a hipertensão, durante anos provoca lesão nos vasos do rim, e o indivíduo ele pode perder o rim por isso. Um diabetes não controlado, durante muitos anos sem controle, também vai causar uma insuficiência renal e a perda do rim. Né? E diversas outras patologias orgânicas, né? Então, assim, o rim ele pode estar doente por si só, sozinho, né? E isso pode ser até uma doença congênita, familiar, né? Porém, existem diversas outras doenças sistêmicas, como principalmente a pressão arterial e o diabetes, que podem causar lesões renais, levando o indivíduo a ter essa perda. Agora, doutor, uma vez que o indivíduo tem essa perda, uma vez que ele tem essa insuficiência renal, quais são as opções aí de tratamento? E nesse momento pode acontecer o transplante renal? Isso, na verdade, à medida que o indivíduo no momento em que o indivíduo perde o rim e realmente ele não exerce mais nenhuma capacidade de filtração, ou ela é mínima, o paciente ele vai para uma terapia de diálise, né, que pode ser, em especial, a hemodiálise, que é a terapia clássica de filtragem, né, do sangue por uma máquina externa. E ele faz isso basicamente 3 vezes por semana, em clínicas especializadas. A segunda modalidade é o transplante. O transplante, na verdade, é uma terapia de substituição de um rim doente por um outro rim sadio, né, de forma definitiva. Só que o transplante ele tem todas as suas limitações, em especial pelo fato de o número de doadores não ser suficiente para aqueles que realmente estão numa lista, necessitando de um órgão. E no caso do transplante renal, essa doação, ela acontece de que forma, doutor?
Basicamente, existem 2 tipos de transplante de rim. Aquele que o doador é vivo, né? E aí tem que haver uma compatibilidade genética. Suponha que seja o seu irmão, a sua mãe ou o seu pai que queira doar o rim. Então, esse é um doador vivo. A gente vai tirar o rim de um deles que está vivo e transferir para você, tá? O segundo tipo de transplante é aquele que o doador ele é falecido. O doador falecido, que é o doador cadáver, são aquelas pessoas que evoluíram para óbito por uma causa externa, na maioria das vezes, um traumatismo craniano, um acidente automobilístico, e aquele indivíduo ele é considerado um doador de órgãos. E aquele órgão ele vai ser utilizado para pessoas que estão numa lista, né, nacional ou estadual de transplante de órgãos. Agora, doutor, uma pessoa que doou um rim, ela pode viver e sobreviver muito bem com um rim só? Pode. Aquela pessoa que fez uma doação viva, né, o doador ele é vivo, ele vai permanecer com um único rim. E aquele rim, ele vai exercer a capacidade dos outros 2 que existiam anteriormente, tá? Obviamente que essas pessoas, para fazerem uma doação, elas não podem ter nenhuma patologia renal ou algum complicador, como, por exemplo, uma pressão descontrolada, um diabetes descontrolado, porque a possibilidade dele doar esse rim e o único rim que ele tem evoluir com alguma doença futura também é grande, né? Então, assim, a gente geralmente pega um doador muito sadio, onde a gente tem a certeza de que aquele único rim dele vai ser capaz de exercer a atividade do organismo inteiro. Entendi. E lembrando que o indivíduo que é um doador vivo, se ele precisar de um transplante futuramente, né, ele é priorizado, né? Ele é uma pessoa que tem uma vantagem na lista, porque assume-se que ele exerceu uma boa atividade, que foi doar o rim dele para uma outra pessoa. Sim. Entendeu? Eu comecei falando aqui que no Brasil são mais de 23 mil pessoas esperando por um transplante de rim. Isso. E como é que vocês podem colocar aqui para a gente, né, que seria uma solução para tentar diminuir um pouco essa lista? Existe algo pensado nesse sentido, doutor? Existe. Na verdade, existe uma Sociedade Brasileira de Transplante de Órgãos, que é uma associação, é a ABTO. Ela desenvolve campanhas contínuas com reforços anuais para estimular que a população ela seja doadora de órgãos, né? Existem mais de 23 mil pessoas, como você mesma falou, né? E o número de transplantes realizados em média por ano no Brasil, transplante de rim, gira em torno de 6 mil transplantes, tá? Não, isso no estado de São Paulo, suponha. Né? A gente tem em torno de 5 a 6 mil transplantes no estado de São Paulo. Então, veja que a quantidade de transplantes realizados não supre, né, aquilo que realmente é demanda da população, né? Muita gente hemodiálise precisando de órgão. O que a gente precisa é sensibilizar a população de que o transplante de órgãos é uma atividade benevolente, né? Não vai trazer malefício nenhum para aquele indivíduo que foi capaz de doar um órgão, caso ele venha a falecer, né? Para a família. E é essa a questão, né? A gente precisa estimular cada vez mais que os indivíduos sejam doadores de órgãos. E como é que uma pessoa pode se tornar um doador de órgãos, doutor? Na verdade, havia uma legislação anterior de que o indivíduo ele era capaz de dizer se ele é doador de órgãos, né? E a palavra dele com o registro em um documento de identidade era o suficiente, mas hoje em dia a gente sabe que, por questões legais, a família é a verdadeira responsável por essa atitude. Então, se o indivíduo vem a óbito por um acidente automobilístico, quem vai decidir a palavra final, se ele é um doador de órgãos ou não, é a família, entendeu? Então, o que a gente precisa é sensibilizar a população de que doar o órgão é um ato divino, né? É um ato benevolente, é um ato de amor ao próximo. Então, né? O ideal é que as pessoas que são doadores falem isso para os seus familiares. Falem para os seus familiares, e os familiares precisam, né, adquirir essa ideia, incorporar isso na mente, de que não é nenhum problema ser um doador de órgãos. Com certeza. Geralmente as pessoas têm uma imagem de que, quando eu vou o meu familiar doa o órgão, ele vai vir mutilado. Na verdade, para o velório, para o enterro, essas coisas todas. Isso não é verdade, né? O paciente, ele vai estar
a extração de órgãos vai ser da forma menos traumática possível, não vai haver nenhuma exposição, né, física, externa, com cortes que podem trazer algum aspecto ruim na fisionomia, né, do indivíduo que faleceu. Então, isso na verdade é um mito. Com certeza. A doação de órgãos, ela precisa ser feita e é um ato benevolente, é um ato de amor. Legal. Quero agradecer aqui o infectologista, o Dr. Daniel Wagner, por falar com a gente sobre esse assunto. Foi um prazer recebê-lo hoje ao vivo aqui na Rádio Mais, doutor. Prazer é todo meu, eu fico à disposição. Bom dia, tchau, tchau. Bom dia.